Olá, eu sou Helena, para quem não me conhece. Já venho gravando alguns vídeos há algum tempo e mais uma vez eu estou aqui com você, né, para que a gente aprenda mais um pouquinho sobre a nossa comunhão com Deus, a nossa união com Cristo, né? Então, por isso eu comecei a gravar, exatamente por causa de umas aulas que foram pedidas, porque eu dava aula de catequese, aula de doutrina, e as pessoas me pediram, por que, né, não gravar, para que a gente possa ouvir em um outro momento, em uma outra hora. Por isso, eu comecei a gravar, e, para ser sincera, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Por isso eu nunca mais parei. Claro, há alguns dias, há algumas semanas que às vezes eu não consigo, devido a outras atividades que eu tenho que fazer, mas sempre, né, eu venho falar nesse meu canal que eu abri, por livre e espontânea vontade e a pedido das outras pessoas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre esse amor que nós temos a Jesus. E eu comecei a lembrar, né, de uma música que diz: o amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. É verdade, o amor é assim. Quanto mais nós amamos e vamos nos unindo, né, à Eucaristia, quanto mais nós vamos nos unindo a Jesus sacramentado, nós vamos ficando com esse coração dilatado, né? Porque ele vai se dilatando, nós vamos aproximando mais de Deus e esse Cristo penetra no nosso coração. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Que coisa mais linda a gente saber que a gente pode crescer nesse amor a Jesus e que nós vamos nos dilatando. Por quê? Porque nós vamos pedindo as coisas e Ele vai nos mostrando, é por aqui, é por ali, é esse o caminho, não é aquele que você ia, é esse, então vamos por esse é o melhor. E é assim, o coração vai se dilatando porque vai deixando que Jesus entre no nosso coração, que Ele entre na nossa alma, e é Ele que vai nos modelar, ainda que Ele já nos fez perfeito. Mas nós temos a liberdade, porque Deus nos dá essa liberdade. Deus nos ensina a ter liberdade para fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. E se nós não unimos a Deus, não é porque Ele não quer, é porque nós não queremos. A própria música diz, né? Nós fazemos coisas e falamos coisas que depois a gente se arrepende. Mas qual é o mais interessante? Depois que nós falamos, depois que nós fazemos, depois que o nosso coração se dilata e entra esse amor de Cristo, esse amor de Deus que é tão verdadeiro, vem o arrependimento. E nós temos um confessionário para que nós possamos, né, e pedir perdão. Isso é mais maravilhoso. Temos uma igreja, okay? Cada uma deve ter no seu bairro, na sua cidade, seja quantas igrejas quiserem, para poder passar diante do sacrário e pedir perdão pelas coisas que fizemos durante o dia, ou que fizemos naquela semana, ou que vimos que na verdade aquilo tudo que nós fizemos estava errado e que agora nós queremos reconciliar-se com Deus. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Porque quando nós descobrimos Deus, nós enlouquecemos e falamos coisas que não passa pela nossa cabeça. Parece que não, né? Às vezes a gente fala, não, isso é um exagero. Eu não falei isso, mas às vezes a gente falou. Às vezes a gente chama a atenção de uma pessoa tão forte que não havia necessidade de tudo aquilo. Peraí, para que falar desse jeito, dessa maneira com aquela pessoa? Não precisa ser assim. Que a gente precisa chamar atenção? Sim. Que a gente precisa dar uma bronca de vez em quando? Sim.
E às vezes até, se for necessário, dá uns tapas, não vai fazer nada, não vai quebrar nenhum osso. Muito pelo contrário, cada vez que ele lembrar, poxa, mas eu estava com 15 anos e a minha mãe me deu um tapa bem forte no meu ombro. Por quê? Porque eu falei uma coisa perto dela que não cabia, não devia ser dito. Mas eu nunca mais esqueci. Porque eu nunca mais vou falar aquilo que eu falei, porque eu sei que aquilo não é bom. Ainda que me chamou a atenção também. Fazemos coisas que nunca nós somos capazes de fazer. E quanto mais nós amamos a Cristo, mais o nosso coração se dilata, mais nós aprendemos e mais nós queremos passar isso para frente. É assim que nós somos. Nós queremos deixar os outros também contentes. Os outros também falando do amor de Deus. Que ótimo, pois temos a confissão, né? O confessionário, para pedir o perdão, para falar com Deus, para retificar, para chorar as nossas mágoas, para falar aquilo que estava passando na nossa cabeça. E às vezes é uma coisa que não é boa. Aí a gente fala assim, eu vou lá falar com o padre. Ele está no confessionário, eu vou aproveitar, vou lá falar para ele se isso é bom e se eu devo fazer ou não. Às vezes, dependendo da coisa, ele vai dizer, faça, minha filha. Outra vez ele vai dizer para você, pensa um pouco. E a outra vez ele vai dizer para você, não faça isso, porque isso não pode ser feito. Mágoas guardadas, né? Porque às vezes a gente fica com uma mágoa guardada. Mágoa que nunca vai embora, nunca sai daqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, cozinhando, parecendo aquele galo velho que a gente pegou lá no quintal, né? E matou e depois põe lá para cozinhar. Precisa até pôr na panela de pressão. Aí o bicho acaba até se desmanchando, né? Porque põe na panela de pressão um galo velho, lógico que ele vai se desmanchar, né? Mas aí dá para fazer qualquer outra coisa. Menos, talvez não dê para comer um pedaço, mas para fazer outra coisa dá. Outro prato que não é aquele que nós pensávamos em fazer, dá. Mas é essa mágoa, né? Que vai, cada dia que passa, ela vai endurecendo mais. Ela vai, é como o calo, né? A gente põe o sapato hoje, ele cresce um pouquinho, faz uma bolha. A gente põe o sapato amanhã, ele cresce mais um pouquinho, faz outra bolha. A gente põe o sapato daqui a uma semana, 3 semanas, 4 semanas seguidas, quando a gente vê, já tá aquele calo duro. É assim. As mágoas que a gente deixa guardado no nosso coração. E depois não tem pra quem. E depois a nossa vida começa uma bagunça tão grande, tão grande, tão grande, e a gente não sabe por quê. Por causa disso. Das mágoas, as pequenas mágoas que nós não comentamos com ninguém. Que tinha, né, esse poder, né, de nos curar. Que está lá no sacrário e que ele pode curar. Mas nós não falamos para ele como é que ele vai curar. Nós temos que deixar a nossa vida livre para que ele não nos cure. Senão não podemos curar. Não é mesmo? Então, né, continuando aqui a nossa palestra, é um amor que achamos que não vai apagar. Mas ele se apaga, tá? Se a gente não cuida desse amor, ele se apaga. E se apaga bastante, tá? Então é melhor a gente cuidar desse amor, a gente cuidando dele, para que ele não se apague, mas para que ele continue penetrado no nosso coração. Porque Jesus nos dá essa liberdade constante de ser filhos de Deus. Ele não nos tira a liberdade. Mas é nós que temos que escolher, eu quero Deus ou não. Cristo é o nosso amigo, né? É o nosso Pai, é o nosso companheiro de todos os dias e todas as horas. Quanto mais eu quero, mais ele se doa a mim. E quanto mais eu me dou a ele, mais ele se dá a mim. Temos que pensar em tudo isso. Quanto mais amo, mais sei e consigo perdoar aos que me odeiam,
aos que não me querem, aos que me acham chata, aos que me acham assim irritante. Só de ouvir a voz dela já dá vontade de dizer para ela: some da minha frente. Mas quando eu amo a Cristo, eu não penso em nada disso. Ainda mais se ela precisar de mim. Aí sim, é que acabou toda a história. Conseguir ser alguém, pois posso olhar nos olhos com sinceridade. A gente só consegue ser alguém quando a gente consegue olhar no olho do outro com sinceridade. Não adianta eu querer ser falsa. Porque o outro que está olhando para mim, só de olhar na minha cara, não precisa olhar no meu olho, na minha cara, já sabe: ô mulher falsa, danada. Ela está falando isso, mas não é nada que ela está dizendo. É tudo da boca para fora. Que lá dentro não é o que ela está dizendo. Consigo ser alguém, pois posso dar esse carinho sincero, essa amizade sincera, essa conversa sincera. Não é aquela conversa cheia de já vem ela. Não, não é nada disso. Eu posso ter esse amor fraterno, né? Que eu amo de verdade. Eu quero de verdade essa pessoa. Para uma amizade sincera, a gente tem que amar. A gente só tem uma amizade sincera, duradoura, quando amamos de verdade. Ser sincero, sincero com o outro, sincero com o nosso próximo. Amá-lo, mas amá-lo de verdade. Eu amo porque Cristo me ama. Então eu tenho esse amor para dar. Eu não vou ficar guardando nada para mim. Esperando que um dia, quem sabe, Não, é agora, é hoje. Não é amanhã, nem depois. Não, é agora. Vamos procurar amar mais o nosso próximo, porque é no nosso próximo que está Jesus, que está o amor. O Forja da Vida Cristã para por aqui e espera você no nosso próximo encontro. Assim, nós podemos nos unirmos cada dia mais, né? E você poderá passar, né, ou transmitir isso a outros, porque é bem curto e dá para a gente transmitir para o nosso amigo lá fora que está necessitando de uma palavra amiga. E aí ele também vai aprender a amar o outro como você o ama. Muito obrigada a todos e o Forja da Vida Cristã agradece. Até o nosso próximo encontro.